Eu tinha um ranço muito grande de ir para a igreja. Bem, eu fui criada desde pequena dentro da igreja, primeiramente igreja católica, depois igreja evangélica. Então, toda a minha adolescência, a minha fase jovem, eu vivi dentro da igreja. E assim, depois, assim, já fazem 10 anos, mais ou menos, que eu parei de frequentar. E quando eu parei de frequentar, eu me senti livre daquelas obrigações, daqueles dogmas. E aí que eu fui estudar a Bíblia e realmente, assim, me conectar verdadeiramente, conhecer Jesus, conhecer a verdade sobre Deus. Foi através da minha saída da igreja que isso se manifestou na minha vida. Então, se eu não tivesse saído, às vezes eu teria continuado com tantos conflitos internos, com tantas dúvidas que não podiam ser sanadas dentro da igreja. E aí eu pude entender, depois que eu saí, muitas coisas. Porém, 10 anos depois, uma pessoa que pensou que nunca mais ia pisar dentro da igreja, se viu dentro, voltando a frequentar a igreja. No vídeo passado eu falei sobre uma morte em vida que eu tive e tem relação também com essa questão do meu retorno para a igreja. Assim, eu já no vídeo passado, se você não assistiu, eu vou deixar ele linkado aqui para você, se você quiser assistir. Mas eu falo de uma situação de saúde que eu tive, uma crise de saúde muito forte e assim. Só que eu tive essa questão de saúde muito forte, muito intensa, e aí depois eu estabilizei. No entanto, na virada do ano de 2023 para 2024, minha mãe me convidou para passar a virada do ano na igreja dela. E eu nunca nem tinha ido lá nem como visitante, nem nada. E eu aceitei. Senti no coração assim, senti o coração quentinho e eu aceitei passar a virada de ano lá. Justamente porque eu não gosto de muito barulho, não gosto de estar no meio de festa, show, essas coisas. Então, julguei ser uma ocasião boa para poder ir à igreja, né? Para poder passar, na verdade não era nem para poder ir para a igreja, para poder passar a virada de ano orando. Então, para mim seria bom. E aí eu fui para a igreja. Só que aí depois eu voltei a sentir dores. E aí minha mãe, e veio também a questão da ansiedade. E aí minha mãe, já não sabendo o que fazer, falou pra mim fazer uma campanha na igreja. Ela me levou pra fazer a campanha lá na igreja. E aí eu fui 7 dias de campanha pela cura, pela minha cura. Então eu fui vendo, assim, naqueles dias de campanha eu fui... Sabe quando você vai caindo, assim, várias fichas? Nossa, quando eu tenho crise de ansiedade, eu fico muito sensível. Então, assim, eu vi um amor tão grande nas pessoas, naquelas pessoas que estavam lá, na pastora, nos irmãos que estavam indo ali, fora do momento de culto, e ali especificamente para orar pela minha vida, para buscar Deus juntamente comigo ali pela minha cura. Eu senti um carinho, um acolhimento, um cuidado divino, assim, muito grande através daquelas pessoas. E aí eu fui entender a questão do equilíbrio, o que é pra gente que busca a espiritualidade, a expansão da consciência, que quer estar sempre melhorando, a palavra mais forte que existe se chama equilíbrio. Porque a gente não pode, igual eu falei que eu tinha um ranço com a igreja, realmente eu tinha, e eu nem percebia. A questão toda que eu fui aprender é que o equilíbrio é a base, como a gente deve levar o estilo de vida da gente com equilíbrio. Por que eu nunca mais julguei não precisar mais ir para a igreja, essas coisas todas? E me vi numa situação lá, em campanha de oração, orando pela minha cura. Então foi uma rasteira. A espiritualidade me dando uma rasteira. E eu, graças a Deus, entendi que eu não preciso ter resistências, oposições, achismos sobre a igreja, porque Deus trabalha de diversas formas e ali eu pude ver tantas pessoas bondosas fazendo ali, cumprindo a sua missão, orando pelo próximo, cuidando do próximo, acolhendo.
E às vezes um acolhimento, uma palavra, um momento presente ali com a pessoa é mais importante até que um prato de comida, muitas das vezes. Porque eu não precisava de um prato de comida, o que eu precisava era de acolhimento. E eu recebi. Então isso fez eu mudar totalmente a minha visão com relação à igreja, porque eu tinha tido experiências ruins, e aquelas experiências ruins, pastores e tudo, moldaram toda a minha mentalidade, as minhas crenças sobre a igreja. E aí veio Deus, esse momento aí de dor, de doença, de cura, e me leva para uma situação dessa, me dá uma rasteira para eu poder entender que eu não posso julgar os meus irmãos que trabalham em outra religião ou que estão na igreja evangélica ou católica. Quem sou eu para ter tantos achismos e pensar por mim mesma de tantas coisas? Quem sou eu? Sabe? Essa foi a lição que veio pra mim. E aquilo, assim, inundou tanto o meu coração de amor, de muito amor. E de lá pra cá, nós estamos em 2025 agora, finalzinho do ano quase. Então, inundou meu coração de tanto amor, de tanta compaixão daqueles irmãos, de Deus usando eles, né, pra falar comigo. E assim, me aproximou muito da minha família, também da minha mãe, com relação, porque foi ela que me levou de volta, né? Então, era isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. A lição que eu tenho disso tudo é que o equilíbrio é o que dá o tempero para a vida, o equilíbrio em todas as áreas. A gente não precisa criar resistência com coisas que a gente julga naquele momento que a gente teve aquele insight, nossa, é assim, assim, assado, essa coisa é assim, porque é assim. Não, nem sempre é do jeito que a gente pensa. Por mais que aquela voz lá no fundo do coração da gente venha dizendo uma coisa, a gente também tem que dar tempo ao tempo para compreender as coisas da vida e ter o equilíbrio necessário para levar adiante. Então, foi isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. Espero que tenha ajudado aí. Não sei por que você clicou nesse vídeo, mas Deus sabe o porquê. Então, até mais, até o próximo vídeo.